vai dizer. Para que dizer? Nada de você sincero. Não. Minta. Minta. Porque a outra vestiu aquela roupa, porque quis. Consequentemente, está achando a roupa o quê? Linda. Maravilhosa. Então, o que você acha da minha roupa? Está uma graça. Perceberam? A minha ação, a minha vontade, cada uma para um lado. Mas aí é bom que seja. Aí é bom que seja. Eu tinha uma amiga que quando alguém chegava e dizia assim, olha só, você é sincera. Ela dizia, não seja não, aceita as mentiras. Eu acho isso ótimo. Mas não é o caso? Aceita as mentiras. Então, gente, quando a nossa vontade e a ação não se coadunam, tanto poderá ser porque a vontade é melhor do que a ação, quanto mais comum, porque a vontade é pior do que a ação. Então, a ação está disfarçando. A vontade seria de fazer de outra forma. Mas nós já estamos num processo de reeducação, então nós vamos nos impondo, dizer para as vontades assim, vai ficar aí, mas eu não vou fazer isso. Num primeiro momento, a gente age de mentirinha, porque a gente queria ir para um lado e vai para o outro. Mas é desta maneira, se impondo a contrariedade, que nós vamos aprendendo a dominar essa vontade e colocar nela outro teor. Porque, na verdade, a gente não está dominando a vontade, a gente está dominando a si mesmo. Ok isso? Certo? Então, vejam bem, a liberdade e a vontade, elas andam para e para. São sempre juntas. A tendência é que as vontades sejam o limite da liberdade. Porque não fosse assim, nós teríamos liberdade absoluta. Isso não existe. Não existe liberdade absoluta. A vontade analisada por nós racionalmente modula o que fazemos. Consequentemente, esse exercício de liberdade está submetido a quê? Está submetido à nossa vontade. Para satisfazer a vontade ou para negá-la. Entendam bem isto. Entendam bem isto. Mas, isto tudo está se passando no mais íntimo de cada um de nós, onde nós somos absolutamente livres. E vamos sendo cada vez mais livres à medida que a nossa vontade vai ganhando características cada vez melhores. Porque nós começamos a ter a vontade, lembram disso na primeira aula que tivemos? Só é livre aquele que faz o que deve. Ok? Então, quando eu só tenho vontade de fazer aquilo que é meu dever fazer, eu fico livre, completamente livre. Porque minha ação é fruto de uma escolha pessoal. Eu escolho fazer o melhor. Não escolho fazer o melhor no sentido mundano, mas eu escolho fazer o melhor no sentido espiritual. Voltemos a Jesus. Quando estava pregando na cruz, ele era mais livre do que todas as pessoas que estavam à sua volta. Todos. Porque ele é o único que estava ali fazendo conscientemente o cumprimento de uma vontade pessoal. Entenderam bem o que é liberdade? Então, liberdade não é satisfazer os desejos. Liberdade é dar cumprimento ao dever. E onde eu amadureço o dever? Onde eu percebo o dever? Quando minha vontade se compromete com aquilo que seja o melhor para mim do ponto de vista espiritual. Acho que foi no Fantástico que o Divaldo apareceu há semanas atrás, e ele disse para o entrevistador que ele foi visitar uma vez a irmã Dulce, e aí encontrou muito mal acomodada numa cadeira. E disse para ela assim, vou lhe mandar uma cama. Ela precisava de uma cama hospitalar. E ele disse, ela disse para ele, não faça isso, não faça isso.
com essa cadeira aqui, eu já ganhei 10 camas. Porque todo mundo chegava lá e tinha vontade de dar uma cama para ela. Ela dizia, ok, mandem a cama. E mandava a cama no hospital. Olha só. Ela doava as coisas. Olha que liberdade. Ela estava mal acomodada naquela cadeira por absoluta vontade de estar nela. Veja que liberdade, conforto. Que conforto. Conforto que quem se deita na cama mais confortável do mundo não pode experimentar nessa felicidade. Então é isso que é ser livre. Ser livre é você comprometer a sua vontade com o seu dever. Quem só faz, só deseja aquilo que deve fazer, atua absolutamente tudo. Então ficou claro isso aqui para nós? Então, causa e efeito, ação e reação, não tem nada a ver nem com destino, nem com fatalidade. Podemos até dizer que daqui para frente é fatal o resultado, no sentido de que ele ocorrerá, certo? Mas sem nenhuma imposição, porque o resultado qualquer, seja ele qual for, eu escolhi quando resolvi o quê? Quando eu resolvi agir ou dar causa a ele. Tá bom? Priscila, quando chega os livros? Já tem. Ah, já tem? Pegou? Vou ver se na semana que vem eu trago umas tarefinhas para a gente fazer de revisão dessas lições. Tá? Aí eu vou ler para vocês algumas frases aqui no nosso texto relacionadas com este assunto. E se parecerem óbvias, tudo bem. Se não, vocês questionam e a gente trabalha as frases. Tá bom? 35. A lei de reação, a lei de ação e reação, ou o princípio de causa e efeito, está relacionada à lei de liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divinas. Tranquilo? Okay. Quando nós encarnamos, nós tivemos liberdade de escolhermos a vida que iríamos levar aqui. Nós já falamos disso repetidas vezes, né? E nós fizemos as escolhas que naquele momento nos pareceram as melhores. Provavelmente naquele momento fizemos boas escolhas. Mas aí nós encarnamos e podemos, dentro da nossa liberdade de agir, escolher se nós vamos cumprir ou não aquilo que planejamos para a encarnação. Então, cada um de nós pode ser pressionado pelo meio onde se acha colocado ou pelas circunstâncias que sobrevenham. Então a gente nasce num determinado ambiente ou acaba ficando envolto numa determinada circunstância para que aquilo que nós planejamos pudesse se dar. Certo? Assim, o livre-arbítrio existe quando no estado de espírito fazemos a escolha da existência e das provas. Concorda? E como encarnado, na faculdade, olha só, de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos temos voluntariamente submetido. Então, não há destino, não há fatalidade. A gente planejou? Planejou. Mas, assim como estando encarnado, a gente planeja e não faz, também podemos ter planejado quando estávamos desencarnados e quando encarnados não cumprimos. Não há problema nenhum, a não ser o fato de que a gente vai ficar com uma pendência para resolver no futuro. Mas o futuro é a eternidade, o tempo não vai voltar. Tá bom? E aqui, embora a maioria de nós não esteja em fase de educar crianças, mas se não educamos filhos, educamos netos, né? Ou pelo menos não deseducamos os netos.
cabe à educação combater as más tendências. E é muito difícil, porque as pessoas olham para a criaturinha lindinha e acham que ali tem um ser novinho em folha. Só que só é novinho em folha ali o corpo. O comandante daquele corpo é um espírito belíssimo, cheio de manias, cheio de vícios. E quando eles nos são entregues à condição de filhez, eles estão fragilizados pela incompetência corpórea. E é hora de nós exercermos boas influências sobre eles. Mas tem gente que fica esperando chegar a hora. Quando vê, a hora passou e deu origem a um monstrinho, a um déspota, a um tirano, porque a família ficou esperando chegar a hora de educar. A hora de educar é no momento da concepção. Então, logo se saiba que o casal está à espera de uma criança, já se pode começar o relacionamento com esse espírito. Ao anoitecer, quando os pais adormecem, essa relação é bastante intensa. Mas nada impede que durante a vigília os pais pensem nesse filho como um espírito, companheiro, de jornada, de trocas. Muitas vezes no futuro, esse filho vai ensinar aos pais. Não é incomum que um filho acabe dando lição aos pais, mas isso só o futuro dirá. A obrigação dos adultos que têm crianças sob sua guarda é educá-los. Amar, dar carinho, mas educar. É uma responsabilidade. Quando eu era muito jovem mesmo, eu li um texto no livro de contexto e eu jamais esqueci. Porque dizia o seguinte: quando você chegar diante de Deus, Ele perguntar a você o que fizeste dos filhos que te emprestei, que você possa olhar nos olhos e dizer: Senhor, fiz todo o necessário. Não fiz o possível, porque o possível qualquer um faz. O necessário só faz quem se esforça. A gente sempre acha que eu fiz todo o possível. Olha, todo o possível é fácil fazer. O complicado é fazer o possível. Né? E eu achei o ensinamento soberbo. Jamais o esqueci. Bem, ora, quem diz vontade, diz liberdade. Concorda com isso? O livre-arbítrio, o homem não teria, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa para praticar o mal, nem mérito de praticar o bem. E isso a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou elogio são feitos à intenção, isto é, são feitos à vontade. E a vontade é o momento da liberdade. Posso ir seguindo? Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrar a voz material daquele que lhe fala ostensivamente. A gente falou disso semana passada. É muito comum a pessoa estar dando com os burros na água e vir à casa espírita, ou se já é espírita, pedir uma sessão de desobsessão, a panaceia universal que vai curar todos os males, como se nós fôssemos joguete nas mãos do desencarnado. E aqui está dizendo, a gente pode encerrar ouvidos ao desencarnado, tanto quanto pode dizer ao encarnado: não vou fazer.